Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre das partes e procuradores do processo do trabalho, beleza? É uma forma resumida, tive como preocupação trazer aqueles pontos mais principais de serem abordados no aspecto aí das partes procuradores, ok? Então vamos nós. Podemos perceber primeiramente na sua denominação que no processo do trabalho nós utilizamos algumas particularidades de como vocês vão denominar em uma ação trabalhista as partes. Então, primeiramente, nós sabemos que no civil nós chamamos de autor. Só que por se tratar de uma reclamação trabalhista, o autor passa a ser reclamante, certo? Enquanto que o réu, ele passa a ser, no civil, para o trabalho, reclamado, por se tratar de uma reclamação trabalhista. Então, esta é a chamada denominação no aspecto do processo do trabalho quanto às partes autor e réu, que é o reclamante e o reclamado. Aí você pode perguntar, professor, e só podemos chamar reclamante e reclamante todo tempo? Não, você também pode mesclar aí em autor e réu, mas com a propriedade de ser uma reclamação, se trata de um reclamante para o autor e o réu reclamado. E se for tratar, por exemplo, de um inquérito para uma apuração de falta grave, aí nós podemos utilizar como requerente e o requerido. Requerente para o autor, né, que entra com a ação, no caso o empregador, que vai ter que provar a falta grave do empregado que tem uma instabilidade, e o requerido possa ser o empregado, porque é o que vai sofrer a ação e vai ter que provar, beleza? Então isso é o que nós chamamos das denominações ou as particularidades. Só que para se mover uma ação é necessário que se tenha uma capacidade processual, ou seja, quando é que você é capaz de mover uma ação. Isso eu gosto de chamar a atenção, por quê? Porque antes da reforma trabalhista, existia a questão de dizer o seguinte, que quem podia mover a ação era de 18 a 21 anos e que as mulheres também tinham que ter autorização dos seus maridos. Só que com a reforma trabalhista, isso foi revogado e ficou tendo como primordial para se considerar capaz processualmente é o que está no artigo 793 da CLT, que diz que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, certo? Aqueles que vão representar eles legalmente, que são, no caso, pode ser os pais, pode ser aquele que tem a adoção, o aspecto de adoção, de guarda, etc. E se tiver faltando ou na falta desse representante, Procuradoria do Trabalho, Sindicato e Ministério Público Estadual, ou um curador nomeado em juízo. E tudo isso está previsto aí no artigo 793. Então a ideia aqui é que quem pode mover a ação são os maiores de 18 anos. E se for menor de 18 anos, tem que utilizar o artigo 793 com representante legal, na falta procuradoria, sindicato, Ministério Público, procurador nomeado em juízo. Beleza? Então nunca esqueça da capacidade processual, que é diferente de capacidade postulatória, certo? Cuidado com isso, porque nós vamos ver já já sobre isso. Representação. Aqui é quem pode estar em juízo, certo? Quem é que pode fazer se representar em juízo? Então, a primeira ideia é para o empregador, certo? Para o empregador. Se é representação, então eu vou representar quem? O empregador no processo de trabalho. Então diz aí, na audiência de julgamento, deverão estar presentes quem? Deverão estar presentes
o reclamante e o reclamado. Pronto. Essa é a primeira coisa. Eles devem estar presentes na audiência de julgamento, que nós vamos falar já já sobre essa diferenciação. E o segundo ponto que eu quero trazer fala da faculdade do empregador, certo? Mas antes de entrarmos nisso, lembrei agora que logo aqui do lado tem uma atenção para o artigo 844 da CLT. Por quê? Veja que a terminologia aqui é na audiência de julgamento, ou seja, é na audiência de instrução, ok? Por que isso? Porque se você pegar aí o artigo 844 da CLT, vai nos dizer assim, que na audiência, que é a chamada audiência inaugural ou audiência de conciliação, que é a audiência ela é una, só que ela é fracionada nessa audiência una. E ela vai dizer no artigo 854 que devem estar presentes as partes em audiência. Se o reclamante faltar, haverá o arquivamento do processo. Se for o reclamado que faltar, haverá a revelia, certo? Então cuidado com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eles estão falando na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, beleza? Só que se você pegar os parágrafos, também eles vão dizer, o legislador, a seguinte maneira, que não há necessidade na audiência de julgamento estarem presentes as partes, certo? Então, aí você pode perguntar, como assim? Se aqui está dizendo que devem estar presentes e poderá, porque eles podem, muito bem, ser dispensado o depoimento das partes na audiência de instrução. É por conta disso. Porque se as partes já tiverem sido manifestado o interesse de não fazer o seu depoimento, eles poderão também não estar fazendo parte da audiência, quando a audiência ela é fracionada, beleza? Mas conforme o artigo 844, é muito importante que vocês tenham ideia de a audiência tem que estar presente as partes, na audiência inaugural, na audiência de conciliação. Por quê? Porque, nesse caso, o reclamante, se faltar, arquiva o processo. O reclamado, se faltar, é revelia. Mas também o empregador, ele pode se fazer substituir por alguém, que no caso seria o gerente ou qualquer outro preposto, certo? Aqui a ideia é para dizer o seguinte a vocês, que o empregador, ele pode se fazer substituir por um gerente ou um preposto. E isso daqui é o que nós devemos ter como particularidade a súmula 377 que nós vamos ler com vocês já, certo? Que fala sobre isso, sobre o que eu quero. Veja bem, volto já para aquele slide. Diz assim, a súmula 377 diz, exceto quanto à reclamação do empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário ou empresa, né? O preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Ou seja, a súmula 377 está dizendo que o preposto tem que ser do reclamado empregado. Ou seja, esse preposto tem que ser empregado conforme a súmula 377, exceto quando se trata de empregado doméstico, micro ou pequeno empresário. Beleza? Aí, se você voltar ao slide agora, vocês vão perceber que diz que é facultado ao empregador se fazer substituir por preposto. Aí, se você pegar a súmula 377, vai dizer que esse preposto tem que ser o quê? Empregado. Veja, meu amigo. A súmula 377, com a reforma trabalhista, ela teve uma revogação tácita. Ou seja, não se aplicam mais. Certo? Por quê? O preposto hoje, ele tem que ter conhecimento do fato e a sua declaração vão se tornar obrigatoriamente o proponente, que é quem é o empregador. Então, o preposto, ele não precisa mais ser empregado,
mas ele tem que ter conhecimento dos fatos. Ou seja, qualquer pessoa pode ser hoje considerado preposto na esfera trabalhista, certo? Porque antes da reforma, a súmula 377 era considerada válida e o preposto em ser empregado. Professor, e por que foi que deixou de ter? Porque o 843, parágrafo 3º, nos diz que da CLT não precisa mais ser empregado. Beleza? Isso é que eu chamo a atenção de vocês, como também eu vou chamar a atenção de vocês para esta súmula 122. Então, recapitulando, a súmula 377 do TST deixa de existir uma revogação tácita por conta da reforma que não recepcionou a súmula, que está no parágrafo 3º do artigo 43 da CLT. E a particularidade agora que eu quero chamar vocês é para essa súmula 122. Por quê? Porque se você pegar a súmula 122 do TST, vai dizer assim, que o empregador, se ele faltar à audiência, mesmo estando presente o advogado com a procuração e os documentos, mesmo assim vai ser considerado revel. De novo, o que a súmula 102 diz do TST? Se o reclamado faltar à audiência, mesmo estando presente o advogado com procuração e os documentos com contestação, mesmo assim não afasta a revelia, salvo se demonstrar de uma forma justificada que há um motivo pelo qual o reclamado não compareceu à audiência, através de um atestado médico que diga que ele estava impossibilitado, ou seja, falar inclusive em locomoção. Aí nesse caso afasta-se a revelia, beleza? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então, a súmula 122 está sendo válida? Tá. A 122 ainda é considerada válida. É revel se o empregador não estiver em audiência, certo? E que audiência é essa? É aquela audiência que eu acabei de citar do artigo 844 da CLT, que na audiência inaugural tem que estar presente as partes, reclamante e reclamado. Faltar reclamante, arquivamento. Faltar reclamado, revelia, certo? Então a súmula 102 é uma justificativa que o empregador deve ter um atestado médico. Lógico que lá fala que quando estiver impossibilitado de locomoção, ok? Mas a jurisprudência já tem tentado considerar outras formas de justificativas, desde que seja plausível, certo? Por exemplo, eu faltei à audiência porque eu fiquei preso no trânsito. Isso é motivo de afastar a revelia? Não é. Mas se tiver, por exemplo, eu tive que me ausentar porque eu tinha uma consulta marcada e era inadiável. Aí nesse caso, se o médico dá para apresentar um atestado que você estava comparecendo, que eu já nem atestado, eles colocam como declaração que estava no setor médico, aí nesse caso ele é justificado e pode ser considerado não revel, beleza? Então isso aí tem que ver a particularidade. Mas se você for na letra da lei, conforme a súmula, tem que ser um atestado que impossibilite de locomoção. Agora eu vou passar para o empregado. Eu falei do empregador e agora eu vou falar da representação do empregado. Professor, então quer dizer que o empregado também pode se fazer substituir numa audiência? Pode. Temos dois casos para que isso ocorra. Primeiro está no artigo 843, na sua segunda parte do 843, que diz que nos casos de reclamatórias plurimas, ou seja, litisconsórcio ativo, eu digo isso inclusive quando eu estou em sala de aula, do que é uma reclamatória plurima, ou ações de cumprimento. Essas ações de cumprimento são as também conhecidas também por representação dos sindicatos. Por isso que eu coloquei aí do lado aí, ó,
o substituto processual, que são os sindicatos. Então, nesses dois casos, em reclamatória plurimas ou ação de cumprimento, os empregados podem fazer substituir por representação do sindicato de sua categoria, certo? Que aí vamos no aspecto aí coletivo, como também individuais, que nesse caso em consórcio ativo. Esse é o primeiro caso de uma possibilidade de representar o empregado em audiência. E a segunda possibilidade é o artigo 843, parágrafo 2º. Aqui é o artigo 843, segunda parte do caput, e aqui eu já estou em parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso devidamente comprovado, ou seja, o empregado vai ter que comprovar a doença e esse motivo, e não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer representar por um outro que um outro empregado, mas tem que ter a mesma profissão ou pelo sindicato, ou seja, fazer parte da empresa, creio eu, porque aqui ele não está dizendo em que denominação se trata, mas ele está falando que na mesma profissão. Eu entendo aqui como sendo na mesma empresa, como seja também aquele que execute a mesma função dele, ou seja, a mesma atividade ocupacional, no caso da profissão. Mas aqui é uma questão interessante: doença ou qualquer outro motivo poderoso que seja comprovado. Então a ideia é, se o empregado não comparecer à audiência, aí nesse caso ele vai ter que se fazer representar. Mas é só se representar. Aqui não fala que esse empregado que vai substituir, ele vai prestar depoimento, entendeu? Porque nesse caso é só para evitar o arquivamento da audiência. É só para evitar a confissão ficta do reclamado ou reclamante, ok? Então aqui é só para esta particularidade. É para que haja o evitamento do arquivamento do processo, eu faço substituir esse empregado, como também para evitar a confissão ficta. Porque esse empregado que faz substituir, ele não vai depor. Diferentemente do preposto do empregador, que não diz lá que tem que ter conhecimento dos fatos. Não diz? É porque o preposto, sim, ele pode prestar depoimento. Nesse caso, não. Ok? Capacidade postulatória, como eu disse, na Justiça do Trabalho, é aquela parte a qual os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça e acompanhar suas reclamações até o final. Está no artigo 791 aí da CLT, que diz que eles podem reclamar pessoalmente e acompanhar suas reclamações até o final. A competência desse jus postulante vai para as áreas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho. Por que difere o jus postulante, que é a capacidade postulatória, da capacidade processual? É simples, porque a capacidade processual é para estar em juízo, certo? Sem a representação de ninguém, alunos acima de 18 anos. Naquilo que nós vimos são as representações dos menores de 18 anos. Aqui, a capacidade postulatória quer dizer que a parte tem um jus postulante. O que é isso? Pode-se fazer presente em audiência, ou perdão, pode-se fazer uma reclamação trabalhista sem a presença do advogado. É isso que quer dizer o jus postulante. E por que difere da capacidade postulatória? Perdão, da capacidade processual. Por que difere? Porque a capacidade processual é para estar em juízo. A capacidade postulatória é se fazer uma reclamação sem a presença do advogado. Eu posso ingressar com a ação, mas não tenho a necessidade de se ter um advogado. É essa a diferença. Então vamos ver aqui em suma, em resumo. Capacidade processual. Eu posso fazer presente ou entrar com a reclamação sem advogado, isso é capacidade
jus postulante. Eu posso ter um jus postulante menor de 18 anos? Pode, mas eu tenho que ser representado. A diferença: capacidade processual tem que ser representação. Capacidade do jus postulante, eu posso estar em juízo com um representante, mas sem advogado. Então a diferença é que o jus postulante é sem advogado. Tanto pode ser representado ou não, certo? E o caso da capacidade processual é só para dizer que eu posso fazer representado, mas também, se eu for maior de 18 anos, posso ingressar em juízo. Então, o jus postulante é quando você está com uma reclamação, trabalha sem advogado, mas só está competente nas varas dos trabalhos e no TRT. E isso, cuidado, mais uma vez, uma atenção para a súmula 425 do TST, que vai nos dizer que o jus postulante só alcança as varas e os tribunais regionais de trabalho, ou seja, os recursos próprios ou a competência originária do TRT. Mas, para o mandato de segurança, ação cautelar, ação rescisória e recursos provenientes do TST, todos eles têm que ter a presença do advogado. O jus postulante não alcança a súmula 425 do TST, quanto no aspecto de mandato de segurança, recursos da UTST, ação rescisória e ação cautelar. Beleza? Mandato tácito. Aqui é muito interessante o mandato tácito. Por quê? Porque nós chamamos também de procuração apud acta. O que é uma procuração apud acta? É quando o advogado comparece, né, representando o reclamante ou o reclamado, praticando seus atos processuais, cujo nome constou na ata de audiência. Então ele está apto a defender o seu cliente, muito embora não possua procuração nos autos. Ou seja, o que é uma procuração apud acta? É uma procuração que vai constar o nome do advogado na audiência sem procuração. Pronto, é isso que quer dizer. Mandato tácito. Eu vou representar alguém em audiência e ele não me passou uma procuração. Então, o fato de constar o meu nome como advogado na ata de audiência, naquele momento, já se configura a procuração apud acta, ou seja, o mandato é tácito. Só que uma observação: procuração apud acta, os poderes são gerais, não são especiais, certo? Ou seja, o mandato tácito apenas alcança os poderes para o foro em geral, adjudícia. Não vai englobar os poderes especiais previstos no artigo 105, primeira parte aí do CPC, beleza? O mandato tácito só alcança os poderes para foro em geral, certo? Então, o que é procuração apud acta? É quando não existe uma procuração nos autos, mas só pelo fato de eu constar o meu nome em ata de audiência como advogado, automaticamente eu já passo a fazer representação, ou ser o representante legal do meu cliente, do reclamante ou do reclamado, e neste momento aí fica válido a representação, mas para o foro em geral, certo? Isso não quer dizer que eu não possa vir a juntar a procuração posterior. Isso se dá muito no mandato tácito, quando há um convite de um colega para uma audiência, o qual ele não vai comparecer, e ele pede para que um outro colega advogado o represente. Nesse caso, não precisa de juntar de subestabelecimento, porque já existe a procuração apud acta para isso, ok? E o segundo ponto também que ocorre muito é quando existe aí o jus postulante, que é quando o reclamante ou reclamado ingressa, na verdade o reclamante ingressa em juízo ou o reclamado comparece em juízo sem nenhum dos dois ter advogados, e no momento
posterior, na instrução, ou então até mesmo a convite na hora aí antes da audiência, convidar algum advogado para representá-lo em audiência. Então, nesse caso, é uma procuração apto de acta, não precisa de procuração juntada nos autos, ok? Mas é só para foro em geral. Outro ponto que nós podemos ver sobre o mandato tácito é a OJ 200 da STI1 do TST. Por quê? Porque diz aí claramente que é inválido o subestabelecimento do advogado investido em mandato tácito na procuração apto de acta. Então, quem tem procuração apto de acta não pode apresentar um subestabelecimento. Cuidado com isso. Por quê? Porque aqui a ideia é, imagina a situação de você ter um mandato tácito, uma procuração apto de acta, né? Constou seu nome na ata da audiência, e simplesmente a parte a qual você representa perde, né? A ação foi condenada aí improcedente ou procedente, dependendo de ser reclamante ou reclamado que você está representando. E aí simplesmente tem a fase do recurso e você pede para um colega fazer esse recurso. E o seu colega faz e você passa um subestabelecimento. Consequentemente, esse subestabelecimento, né, é considerado inválido. Aí você pergunta, professor, e a fase de recurso aí vai ser aceita ou não? Isso aí vai ser a resposta para quando eu estiver falando de recurso. Aí eu vou dizer se vai ser válido ou não um recurso apresentado com um subestabelecimento de mandato tácito. Aí diz mais aí, não poderá o advogado, detentor de mandato tácito, subestabelecer, sendo considerado recurso assinado como inexistente, certo? Inexistente, como recurso inexistente. Como ele diz aqui, isso é tirado do legislador, que não poderá o advogado subestabelecer porque é considerado inexistente, eu posso dar uma prévia sobre isso. Veja, o subestabelecimento ele é inexistente. Mas agora existe sim o entendimento que mesmo você dando um subestabelecimento de mandato tácito, mesmo assim o juiz vai abrir um prazo para que haja a manifestação aí no caso de juntar, não a nova procuração, mas que no caso, quem lhe deu o subestabelecimento poder corrigir esse vício e se não corrigir, aí sim o recurso fica considerado inexistente. Mas mesmo o subestabelecimento de mandato tácito ser inválido, há uma possibilidade de corrigir aí o recurso para aquele advogado que passou um subestabelecimento para evitar um prejuízo para a parte. Mas se a parte não apresentar, né, a correção desse vício, aí o recurso considera inexistente. Assistência judiciária. Previsão legal está no artigo 790 da CLT, que diz que é facultado, no parágrafo 3º, aos juízes, aos órgãos, presidente, tribunais, requerimento de ofício a acarretar a gratuidade da justiça para aqueles que perceberam um salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência, do INSS. Eu coloquei isso aí. Olha a ideia aqui. O artigo 690, parágrafo 3 está dizendo o seguinte: olha, para ser considerado pobre na acepção jurídica da palavra, ou seja, para aqueles que vão receber ou terão, perdão, uma gratuidade, é necessário eles receberem até 40% do teto da Previdência. Pronto. Então você, a requerimento ou de ofício, pode conceder aí a gratuidade. Aí eu coloquei aqui, colocando como hoje, o teto do INSS está nessa quantia aqui, 6.106/06. Colocando 40%, então o empregado que ganha até R$ 2.442,42, até essa quantia, ele é considerado como pobre na acepção jurídica da palavra, ou seja, vai ser concedido a ele a gratuidade da justiça. Antes
da reforma, esse é texto, não hoje, atualmente, mas antes da reforma dizia que eu tinha que receber o dobro do mínimo legal, ou seja, do dobro do salário mínimo. Então aquele que recebesse até o dobro do salário mínimo era considerado também pobre na acepção jurídica da palavra, ou seja, ia conceder aí o benefício da gratuidade na justiça. Mas o regime geral da Previdência hoje limita aí para a gratuidade os 50% do teto, que hoje é 2.452, certo? Não esqueça disso. Já no seu parágrafo 4º, também diz que será concedido àquele que comprovar a insuficiência de recurso para o pagamento das custas do processo. Ou seja, o que é isso? Aqui a gratuidade é aqueles que ultrapassarem o 442, né, R$ 2.452,42. Então, quem ultrapassar essa quantia aqui tem que provar, tem que comprovar a insuficiência. A ideia é, se eu ganhar até 2.452, eu já tenho uma gratuidade. Se eu ganho acima de 2.442, ou seja, 2.452,42 centavos, aí nesse caso eu vou ter que comprovar essa insuficiência para ter direito à gratuidade da justiça, certo? Mas aí também eu trouxe algumas particularidades quanto à súmula 463 do TST, que diz que a assistência judiciária tem que ter a sua comprovação. Aí eu trouxe essa súmula porque ela ainda é considerada válida e que diz que aí, ó, a partir de 26 de junho de 2017, para se conceder assistência gratuita, ou seja, a gratuidade da justiça, a pessoa natural, né, pessoa física, por exemplo, baixa a declaração da hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para este fim. Ou seja, a procuração tem que dar ao advogado os poderes para que o advogado possa declarar aí a hipossuficiência. Perdão. O que quer dizer com isso? Vejamos. Para a concessão da gratuidade, é necessário se ter uma declaração. É a chamada, que hoje se faz, a declaração de pobreza ou a declaração de hipossuficiência. É isso que está dizendo aqui. Eu, como reclamante, empregado, vou requerer a gratuidade da justiça, eu tenho que fazer essa declaração e anexar nos autos e informar que eu sou pobre, na acepção justa da palavra, né? Que eu tenho uma declaração de hipossuficiência para me conceder aí a gratuidade, beleza? Então cuidado. E se for o advogado que fizer, tem que ter poderes específicos para esses fins. Aí a pergunta é, professor, e a pessoa jurídica pode também pleitear aí uma gratuidade na justiça? Diz aí claramente que a pessoa jurídica pode, desde que a declaração ela vai ser uma demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas, mas também não afasta a ideia da parte pessoa jurídica que requerer também tem que demonstrar aí a sua hipossuficiência. Tem que demonstrar que a empresa está mal realmente, não tem condição, tem que mostrar os gastos. Ou seja, tem que se ter uma demonstração. Mas a pessoa jurídica também ela tem que fazer essa demonstração dessa impossibilidade para que não haja o pagamento das custas, certo? Outra possibilidade aí também sobre os honorários periciais da assistência judiciária. Eu coloquei isso aqui só para ver a polêmica que existe com a reforma trabalhista, porque isso é texto da reforma, em que mesmo você tendo, melhor dizendo, a gratuidade, você vai pagar os honorários periciais, como diz aí no artigo 690b da CLT, ainda que beneficiário da gratuidade, você vai pagar sim. Aí no parágrafo 4º diz que se houver, no caso, o beneficiário da gratuidade, que ele não tiver obtido créditos, né, no juízo,
para suportar a despesa do CAPT, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo. Aqui a ideia é o seguinte: vamos dizer que o reclamante, ou seja, o empregado pleiteou uma perícia, ou seja, de adicional de insalubridade, e ele perdeu essa perícia, ele é a parte sucumbente. E foi dada a ele a gratuidade. Mesmo dada a ele a gratuidade, ele vai ter que pagar a perícia. Bom, é isso a polêmica hoje. Então quer dizer que quem tem a gratuidade vai pagar a perícia? Vai. Mesmo estando na forma da gratuidade, desde que ele pega, né, a perícia, desde que ele seja a parte sucumbente. Só que aí diz aí, no parágrafo 4º, o beneficiário da gratuidade vai atrás de saber se ele teve, por exemplo, condenação nesse processo onde ele pediu a insalubridade procedente. Se tiver, paga-se a perícia desses créditos. Não, mas ele não teve, ele perdeu a ação. Mas ele tem outro processo? Tem. Se ele tiver um outro processo, vai atrás de pagar essa perícia em um outro processo. Se ele não teve crédito no processo a qual ele pleiteou a perícia e nem em outro processo, aí, como o perito não pode ficar sem receber, aí nesse caso a União vai responder pelo encargo. Isso é a polêmica que está inclusive em matéria aí de natureza inconstitucional, né? Porque denomina aí que mesmo eu tendo a gratuidade, eu vou ter que pagar a perícia. Outra questão também, ou seja, outra polêmica, é o que nós chamamos de sucumbências recíprocas. Não é isso? O que é isso? É quando os pedidos que o reclamante perde no processo, ele vai pagar aquela porcentagem para a parte adversa, ou seja, os honorários sucumbenciais do reclamado. Aí o 791A vai falar justamente da possibilidade do pagamento de honorários advocatícios, que é hoje entre 5% a 15%. Mas no seu parágrafo 4º da CLT, desse artigo da CLT, diz: vencido o beneficiário, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, cresce capaz de suportar despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. O que é isso? É quando o reclamante ele não tem condição de pagar a sucumbência ao advogado da parte contrária. Eu acabei de dizer, eu tenho uma gratuidade na justiça, mas mesmo assim eu vou ter que pagar aqueles pedidos os quais eu perdi. Ou seja, se eu pedir horas extras e férias e o juiz só me deu férias, não me deu as horas extras, aquele valor das horas extras, o juiz vai dar de 5% a 15% para que seja dado ao advogado do reclamado. Então aquela quantia diz aqui que, não tendo obtido em juízo ou em outro processo, a mesma linha da perícia, vai olhar se tem um processo ou em outro, cresce capaz de suportar as despesas, então nesse caso vai ficar suspenso, certo? Porque eu não tive condição de pagar. Se eu não tiver condição de pagar a sucumbência recíproca, aí vamos ter que esperar aí, né, por um prazo de 2 anos, ao tanto julgada a decisão, para que o credor, que no caso o credor seria o advogado da parte contrária, demonstrar que deixou de existir a situação de suficiência que justificou a concessão e extinguiu o passo desse prazo. A ideia é o seguinte, em suma, eu tenho a gratuidade da justiça, não paguei porque eu não tinha condição. A parte contrária terá 2 anos para demonstrar se teve ou não condição de executar o reclamante. Se não tiver, morreu, pronto. Morre o processo, morre a cobrança, não o processo sim, né? Morre a cobrança em si, porque extingue, passa desse prazo aí. Aí é outra figura também da gratuidade da justiça, que tem também aí outra polêmica que está inclusive em muitos tribunais no aspecto da inconstitucionalidade também do pagamento de honorários.
Esse parágrafo 4º do 791A da CLT foi o que afastou muitos reclamantes hoje em audiência, tanto esse como da perícia. Aí coloquei sobre os honorários, que eu disse de sucumbência, que está entre 5% a 15%, como eu havia dito, e é bom se observar essa suma 219 e 329 do TST, pois elas foram revogadas tacitamente por conta do 791A da CLT, certo? Vocês leiam aí essas duas súmulas, mas elas foram revogadas tacitamente em decorrência do artigo 791A da CLT, beleza? Um forte abraço. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Eu terei o prazer de responder. Um forte abraço e até mais.